diária na casa de Luza. Luza tinha 15 anos e estava grávida. Ela estava morando com os pais e a Divi percebeu um clima pesado na casa. Em certo momento, pai, mãe e filha foram para um quarto e deixaram a Divi sozinha na sala. Havia um problema. Logo, blasfêmias romperam por trás da porta do quarto. A garota estava possuída e a Divi começou a orar. O pai saiu do quarto e perguntou se a Divi poderia entrar para orar ali dentro. A Divi aceitou, mesmo apreensiva. Dentro do quarto, Luz estava deitada de costas, perto de uma parede, e gritando. A Divi se ajoelhou perto da porta e orou. E do lado de fora, os pais de Luza começaram a cantar a música Sim, Cristo me ama. Luza parou de gritar e começou a chorar. Com uma voz normal, ela pediu socorro para o seu pai. O pai respondeu que ela precisaria invocar o nome de Jesus para lhe ajudá-la. Mas em seguida, Luza voltou a gritar. A Divi começou a ler a Bíblia e Luza, possuída, levantou a mão e bateu na Bíblia, a jogando no chão. A Divi pegou a Bíblia do chão e voltou a lê-la. Luza, com uma voz diferente, disse: Eu odeio esse livro, eu odeio esse livro. A luta entre Cristo e Satanás naquele quarto durou mais de 90 minutos, até que o espírito do mal deixou Luza. A garota estava exausta e a Divi aprendeu naquele dia que o grande conflito entre Deus e Satanás é real. A Divi ora de todo o seu coração para que o Evangelho eterno seja proclamado por todo o Alasca. No Alasca há mais de 200 comunidades nativas e apenas 11 delas têm uma congregação adventista. Por isso, a nossa oferta missionária neste trimestre irá abrir uma congregação adventista em Tetel, no Alasca. Sejamos liberais. Bom dia, um feliz sábado. Eu não me esqueci não que semana passada eu estive aqui fazendo a introdução, alguém falou: você já está passando a lição? Dessa vez não, tá? Mas foi tudo com carinho que vocês falaram para mim, tá? Um feliz sábado a todos, mais uma vez, tá? Esta semana nós estudamos sobre cumprindo a profecia do Antigo Testamento. Então nós vamos recapitular e nós vamos ter o privilégio de recapitular com o nosso pastor Gilberto, que ele gosta do dia que ele está aqui, sempre ele passa a lição geral para nós, tá? E nós, nessa semana, nós estudamos a profecia das Escrituras, revelando claramente como Jesus sendo o Messias prometido. Além disso, nós vamos ver através do livro de João, muitas coisas que confirmam realmente Jesus Cristo como o Messias, o enviado, o Filho de Deus. Entendeu? Eu não vou prolongar muito, porque nós precisamos aprender mais um pouco. E já entrego desde já ao pastor. Quero poder cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta manhã pela sua presença e por esse momento oportuno no qual nós nos encontramos diante de Deus. A lição desse trimestre vem chamando a minha e a sua atenção para o aspecto de Jesus Cristo. Não somente em relação à sua missão, mas a sua essência como pessoa
e ao mesmo tempo como Jesus Cristo. Interessante, meus queridos, que desde o início do trimestre nós temos evidências, ou nós temos estudados no livro de João, os sinais, os caminhos, a história, os testemunhos que apontam para a pessoa de Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo através das Sagradas Escrituras. E o estudo de hoje vem enfatizando para mim e para você de que aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, que nós chamamos de profecias, elas se cumprem ao longo do tempo, e você pode presenciar este cumprimento no Novo Testamento. Interessante que um dos eventos é quando você lê Isaías 53 a respeito do nascimento de Jesus e ao mesmo tempo do sofrimento de Jesus Cristo, e você vê isso se cumprindo lá no Novo Testamento. Então, um complementa o outro, entende? Profecias vem trazendo para mim e para você a respeito daquilo que irá acontecer, irá se cumprir. Com o passar do tempo, aquilo que nós chamamos de profecia que se cumpriu, ele fica no passado. E é uma confirmação para mim e para você que aquilo que havia predito antes aconteceu em determinado momento, para comprovar para mim e para você. E o título vem dizendo assim: cumprindo as profecias no Antigo Testamento. O verso está em São João, capítulo 5, do verso 36. Mas o estudo desta semana está basicamente baseado no capítulo 12 de São João. O texto diz assim: mas eu tenho maior testemunho que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito do que o meu Pai me enviou. Veja, irmãos, o que nós podemos entender aqui? Interessante que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas interessante que ele não é tratado como menor do que Deus. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, você se lembra do desespero de João, quando ele não vê ninguém digno de abrir os 7 selos, até que o anjo vem e diga para ele de que há um da raiz de Davi. Ou seja, Deus ele coloca toda a prerrogativa em quem? Em Jesus Cristo, seu Filho. Entende? Então veja só, irmãos, Deus e Jesus Cristo, eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Entende? O mesmo objetivo que há em Deus, também há em Jesus Cristo. O mesmo propósito que há em Deus, também há em Jesus Cristo. Eles trabalham em conjunto, Pai e Filho. Pai e Filho. E você vê isso muito bem quando ele diz de que veio realizar a obra de quem? Do seu Pai. Ele veio realizar a obra do seu Pai. Então vamos dizer assim, a obra culminou em quem? Em Jesus Cristo. A obra culminou em Jesus Cristo. É como talvez o exemplo que eu vou dar aqui, Davi sonhou com a construção do templo, e quem realizou a construção? Salomão. Entende? Então, Deus e Jesus Cristo, eles trabalham em conjunto. Um complementa o outro. Agora é interessante que você conhece muito bem a obra que envolve Jesus Cristo. Tanto a criação do mundo, onde Jesus estava presente, como também, irmãos, a obra da missão. A obra da missão. E a obra da missão de Jesus Cristo não foi apenas vir a esta terra, formar um grupo de pessoas para que pudesse dar continuidade ao ministério, e ele simplesmente dissesse assim: olha, foi um prazer, eu estou indo embora. Entende? Quando vem falando a respeito desta obra, não é apenas a criação, envolve também o que? A missão. E a missão de Jesus Cristo, irmãos, foi uma missão o quê?
quando você vai ler lá em Isaías 53, uma missão dolorosa, uma missão pesada, entende? Uma missão que envolveu morte, uma missão que envolveu sacrifício. Agora, interessante que quando ele fala a respeito desta obra, que envolve a vida dele, entende? Envolve a vida no sentido de sofrimento, em nenhum momento ele usa dizendo assim: o meu pai largou essa bomba para mim. Está entendendo? É como se estivesse assim, ele se esquivando da obra. Você não vê isso na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Ele abraça a obra. O meu sofrimento é a obra de salvação, de vida eterna. Ele não se ausenta, entende? Ele não joga a responsabilidade da obra para Deus. Ele se assume como sendo a obra. A obra de Deus também é a minha obra, é a minha missão. Está me entendendo? Estou sendo claro para vocês? Então, indo um pouquinho mais adiante, quando nós chegamos na parte de domingo, sinais, obras e maravilhas. Vejam, meus queridos irmãos, os sinais testificam a respeito do Messias, a respeito de quem é Jesus e qual a sua missão. Agora eu volto a dizer para vocês novamente: os sinais, as obras, as maravilhas, talvez elas se concretizam aqui no Novo Testamento, mas em nenhum momento, irmãos, eu devo descartar o que está lá no Antigo Testamento, porque um complementa o outro. Então, tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós encontramos evidências das obras e também das maravilhas de quem? De Jesus Cristo, em favor de nós. Agora, interessante, meus queridos irmãos, que as Sagradas Escrituras, elas testificam a respeito de Jesus Cristo. Apontam Jesus Cristo. Mostram para mim e para você quem é Jesus Cristo. Agora, interessante que ele não descreve Jesus Cristo apenas como uma pessoa. Descreve Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, como sendo Messias, o Salvador do mundo. Aquele Deus que opera obras e maravilhas na vida das pessoas. São testemunhos a respeito da pessoa de quem? De Jesus Cristo. A primeira pergunta, ela vem dizendo para mim e para você, qual a relação entre Jesus e Deus o Pai, especialmente no contexto dos sinais. Como eu disse para vocês, os sinais mostram que Jesus foi enviado por Ele. Ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, nós entendemos de que Jesus e Deus, eles têm um propósito em comum, ou seja, estão entrelaçados nos seus objetivos. E outro aspecto que nós podemos perceber, de que Jesus Cristo, ele obedece o Pai. Ele obedece o Pai, mesmo sendo o quê? Mesmo sendo Deus. Mesmo sendo Deus. Existe essa obediência de filho para com o Pai, mesmo ele tendo toda esta prerrogativa de Deus. E outro aspecto que eu quero aqui dizer para vocês, o Pai opera por meio do Filho, ou seja, tudo se concretiza através de quem? Do Filho. Então eu pergunto para você, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Já dou a palavra para a irmã. Então isso mostra, meus queridos irmãos, a profundidade. A profundidade. É muito fácil aquilo que eu sempre digo para vocês. Eu posso dizer para vocês que tenho fé de que eu sou salvo por intermédio desta árvore, ok? Eu posso dizer para você que creio de que eu sou salvo por intermédio do apóstolo Paulo, apóstolo João, até mesmo por intermédio, eu creio.
Está me entendendo? Agora, existe algum texto na Bíblia dizendo de que Deus colocou essa prerrogativa de salvação por intermédio de uma árvore? Não. Existe algum texto dizendo de que Deus colocou a prerrogativa de salvação por intermédio de algum apóstolo? Não. É unicamente através de quem? Então eu quero que você entenda, irmãos, não basta apenas dizer de que tem fé. A questão é em quem eu tenho depositado a minha fé. E é isso que a lição vem trazendo para mim e para você. As Sagradas Escrituras apontam unicamente para Jesus Cristo. Então, o único meio, de acordo com Efésios, capítulo 2, verso 8, o único meio pelo qual o ser humano é salvo é através de Jesus Cristo. É através dele que Deus coloca toda a sua prerrogativa. É por meio dele, unicamente Jesus Cristo. E as Sagradas Escrituras vêm testificando para mim e para você a respeito de quem é Jesus. Eufrásia? Ele é o filho amado porque ele obedece e Deus ama a obediência. Então, desde isso foi um motivo, pelo qual nós vimos o combate do bem e do mal, porque a obediência é uma das coisas que Deus se agrada muito. Jesus sempre foi esse símbolo de obediência, né? Sim, irmão, pode ficar à vontade. Eu concordo, quero pegar carona com o senhor. O exemplo de um desenho de um triângulo pequeno e um desenho de um triângulo grande não tem diferença. É três. Quando o carro estraga no trânsito, a gente coloca o triângulo preto. Então a base de um é a mesma base do outro, também pode formar um triângulo. E um vai complementando o outro, né? Outra coisa, pastor, uma pergunta que eu tenho comigo aqui. Nós aqui no mundo ocidental, nós estamos aprendendo isso. E nós sabemos que a lição também é mundial, né? Em todos os países onde há presença adventista, a lição e o assunto está sendo o mesmo. Mas nos países assim, de fala muçulmânica, de predominância da religião muçulmânica, e budista e hinduísta, como é que essa mensagem da unicidade da salvação só através de Jesus Cristo ela está sendo levada, ela está alcançando essas pessoas que estão lá nessa uma outra realidade? A lição dessa semana ela tocou em um ponto. Deixa eu pegar aqui. Eu acho que foi na parte de quinta-feira. Na parte de quinta-feira, que fala a respeito dos líderes religiosos, na parte de quinta-feira. Interessante, mas que não está aqui, não tem o capítulo aqui, mas eu quero deixar para vocês, quando tiver uma oportunidade, leia em casa o capítulo 10 e o capítulo 11 de Romanos. 10 e 11 de Romanos. Lá vem tratando, irmãos, a respeito da mensagem para os judeus. Interessante que ali você entende de que em algum momento o Espírito de Deus irá converter esta nação. Eles irão se voltar a Jesus Cristo. Os judeus, eles não creem no Novo Testamento. Eles creem em parte do Antigo Testamento, precisamente apenas na Torá. A Torá são os 5 livros que Moisés escreveu, o Pentateuco, que nós chamamos. Eles creem apenas nisso. Agora, o interessante, sabe o que é, meus queridos irmãos? De que em Romanos vem falando que em algum momento o Espírito, antes da volta de Jesus Cristo, o Espírito de Deus irá converter essas pessoas. Eles irão se voltar para justamente isso que eu e vocês estamos estudando hoje.
Vamos lá. Agora veja, não somente este grupo precisam ouvir, entender e crer na pessoa de Jesus Cristo. Entende? Existe um outro grupo também, os muçulmanos, os asiáticos, nem sabem quem são Jesus Cristo. Mas nós cremos que em algum momento o Espírito de Deus irá abrir o entendimento dessas pessoas em relação à pessoa de Jesus Cristo. Ok? Irmãozinho, um pouquinho mais adiante aqui, eu havia falado no domingo, né? Só lendo um trechinho aqui na parte do domingo, aqui bem embaixo, São João capítulo 10, verso 24 e 25, diz assim: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de quê? De mim. A gente vai ver isso lá na parte de quinta-feira. O papel autoritativo das Escrituras Sagradas. Interessante que neste sentido, nesse título que eu venho trazendo aqui para mim e para você, qual era a situação que estava acontecendo, entende? Para que pudessem chegar a este ponto. Interessante que as Escrituras falam a respeito de Jesus Cristo, quem é Jesus. E Jesus, ele questiona justamente os líderes em relação à Escritura. E interessante que eles liam a Escritura, compreendiam a Escritura. Mas o que estava acontecendo para que Jesus pudesse fazer esse questionamento? A pergunta, ele diz assim: o que eles nos ensinam sobre a atitude de Jesus em relação às autoridades das Escrituras? Interessante que quando ele diz assim, irmãos, elas testificam de mim, entende? Elas testificam sobre Jesus. Interessante que ele vem trazendo para mim e para você que Jesus não vem mandando estudar ou fazendo uma negação. Ele vem confirmando aquilo que nós encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento. Aquilo que nós encontramos nas Sagradas Escrituras apontam para quem? Para Jesus Cristo. Então, ou seja, as obras de Jesus. Ao mesmo tempo, irmãos, quando nós lemos lá sobre Isaías 53, entende? Mostra para o sofrimento de Jesus, aponta para o sofrimento de Jesus. E está onde isso? Lá no Antigo Testamento, entende? E Jesus está onde? Aqui no Novo Testamento, que está dizendo o que iria acontecer com Jesus. E interessante que nós podemos entender também, meus queridos irmãos, que quando nós chegamos no verso 40, não é aqui. Que quando nós vemos lá Deuteronômio capítulo 18, quando ele diz de que aponta para a autoridade, aponta para Jesus, então tanto no Antigo como no Novo Testamento, não deixa eu e você sem evidências concretas a respeito dos acontecimentos ao longo do tempo que nós chamamos de profecias. Entende? Não deixa o ser humano no vácuo, muito pelo contrário, confirma. Agora, outro aspecto que a lição vem trazendo, interessante, que aquilo que Moisés escreveu, entendeu? Em nenhum momento é desmerecido por outros profetas, seja menores ou maiores, seja 400 ou 500 anos depois. Um vem confirmando aquilo que o outro escreveu. Em nenhum momento os escritos de Moisés são desmerecidos pelo povo. Muito pelo contrário, recebe a sua credibilidade. Tá? Então, sim. Eles acreditavam que quem adquiriu para si o conhecimento da Torá adquiriu para si a vida do mundo vindouro, né? Porque aí por isso que Jesus falou: vocês examinam as Escrituras porque juram ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Aí fala que as antigas tradições
salvação. Já fortificava eles a rejeitarem Jesus. Sim. E é interessante que quando você chega lá na parte de quinta-feira, só para a gente fazer um gancho, qual é a situação aqui, quando ele diz assim, vocês são daqui de baixo, entende? Você consegue entender o porquê dessa expressão? Aí você vê, eles tinham conhecimento a respeito das Sagradas Escrituras, mas o que estava faltando? Estava faltando justamente esta aceitação das profecias literalmente se concretizando ou se realizando na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Agora, como eu disse para vocês, Jesus é a pedra o quê? Angular. E justamente esta pedra que eles estavam o quê? Procurando, né? Rejeitando. Agora, se eu rejeito a pedra angular, meus queridos, qual é o sentido que as Sagradas Escrituras têm? A Torá. Tem sentido nenhum. Né? Aí o sentido que tem é como a irmã me ensinou, apenas nas tradições. Aí quando na morte de Jesus Cristo, o que aconteceu com as tradições, essencialmente com o sacrifício de animais? Perdeu a sua validade, perdeu a sua importância. Justamente. Então ele vem justamente trazendo isso, chamando a atenção para a pessoa de Jesus Cristo. Eu quero aqui na terceira pergunta, o que eles ensinam sobre a autoridade das Escrituras conforme Jesus e João entendiam? O que isso nos diz sobre o papel crucial que as Escrituras devem ter para a nossa fé? Os eventos como profecias sobre a vida de Jesus Cristo fizeram com que as Escrituras pudessem se cumprir ou se concretizar. Então, tudo que os profetas predisseram sobre Jesus se cumpriu. E se cumpriu, interessante, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. Está entendendo, irmãos? Uma colaboração, pastor. Parece que o problema é o mesmo hoje em dia, né? Sim. Que a humanidade hoje não está aceitando Jesus por causa de tradições, por causa de interesses políticos, por causa de economia e também as tradições religiosas e ritualísticas das religiões, das denominações e da religião dominante. Então parece que não mudou, né? Essencialmente as eras se passaram, os anos, o milênio passou e o problema continua o mesmo. Sim, com certeza. Essa rejeição, essa frieza espiritual e ao mesmo tempo essa falta de entendimento. Sim. Sim. Então na parte de terça. Sim, você vê isso mais claramente em Romanos capítulo 6, verso 12. Irmãos, indo um pouquinho mais adiante, na parte de terça-feira, profecias do Antigo Testamento sobre quem? Sobre Jesus Cristo. Eu gostaria que alguém lesse para nós Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Isaías 40, verso 3. Alguém encontrou? Justamente. Então veja só, irmãos. O Antigo Testamento conversa com o Novo Testamento. Existe uma ligação entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Como prova disso, você vê Isaías, capítulo 40, verso 3,
onde João Batista cita o cumprimento, São João capítulo 1, verso 23, aqui do Novo Testamento. João Batista, ele cita o cumprimento de Isaías 40, verso 3, e assim sucessivamente. Você vê isso em São João capítulo 2, verso 16, aí você vê uma ligação com Salmos capítulo 69, verso 9. Jesus expressa o cuidado para com a casa de Deus, ou seja, o zelo para com a sua casa. Você pode ver São João capítulo 7, verso 38, com Jeremias capítulo 2, verso 13. O Senhor é a fonte da água viva. E você vê isso também lá em Jeremias capítulo 12, verso 13. Então um vai o quê? Complementando o outro. E é aquilo que você encontra lá em Isaías, se não me engano, 48, 10, que diz assim, é um pouco aqui, 10, 18, é um pouco aqui, outro pouco ali, e vai se complementando, vai formando uma cadeia. E por fim você vê lá em São João capítulo 19, verso 36, com Números, capítulo 9, verso 2. O que diz lá em Números, capítulo 9, verso 2? Interessante que fala a respeito da morte de Jesus Cristo, e de que nenhum osso de Jesus seria o quê? Quebrado. Aí quando você chega lá em São João, capítulo 19, verso 6, verso 36, você vê que aquilo que foi dito por Moisés lá em Números se concretizou também aqui no Novo Testamento. Então você vê esta ligação um com o outro, ok? Então é por isso, irmãos, que nós, como adventistas do sétimo dia, nós ressaltamos a importância tanto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Nós não cremos ou não estudamos a Bíblia parcialmente. Nós não estudamos. Nós entendemos que há uma ligação entre o Novo Testamento entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, entre o livro de Gênesis ao livro de Apocalipse. Então é isso que traz para mim e para você essa amplitude a respeito do plano da salvação e ao mesmo tempo a respeito de quem é Jesus Cristo. Agora, qual é o nosso papel e o nosso dever diante desta realidade? Aí justamente entra aquilo que o irmão perguntou aqui para mim e para você. Irmãos, este evangelho não é apenas para mim e para você. Esse evangelho não é apenas para um grupo de pessoas específicas. Esse evangelho é para o mundo, é para o mundo todo. Se nós olharmos assim, as barreiras são enormes, mas nós precisamos o quê? Romper com as barreiras. Precisamos de fato dizer para o mundo quem é Jesus Cristo. Outra coisa para perguntar para ele. O livro de Isaías foi escrito nos anos 700 antes de Cristo. E João, quando Sim. depois de Cristo. E esse livro que A mesma. 1749, bem antes da Moisés. É a mesma verdade para as várias eras, né? E o que eu entendi aí da leitura do Evangelho, dessa parte aí também dos textos bíblicos, é que essa casa que ele está oferecendo não é um templo, ou um determinado lugar, mas essa casa de habitação de Deus com o homem é o próprio Senhor, é o próprio Jesus, né? É uma coisa assim bastante profunda, porque geralmente a gente confunde as coisas, né, colocando em objetos, mas na verdade não é. A salvação e tudo mais é uma pessoa, que é o próprio Deus, que é o próprio Jesus. Consiste em uma pessoa. Uma pessoa. Sim. Irmãos, na parte de quarta-feira também é um complemento da parte de terça-feira. É essa ligação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você pode ver isso lá em São João capítulo 12, verso 13, com Salmos capítulo 118, verso 26, onde fala sobre a entrada de Jesus em Jerusalém. E aí quando você chega lá em Salmos 118, verso 26, você vê a expressão bendito que vem em nome do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tanto um como o outro vem falando a respeito de quê? Da entrada de Jesus em Jerusalém. E assim sucessivamente. São João capítulo 12, verso 14, com Zacarias, entende?
Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento. São João 13:18, com os Salmos 41, verso 9, Jesus seria o quê? Traído. E você vê isso lá no livro de Salmos. E onde que veio concretizar essa traição? Aqui no Novo Testamento. Da mesma forma, você vê São João, capítulo 19, verso 37, com Zacarias, capítulo 12, verso 10, e ao mesmo tempo 13:6, de que Jesus seria o quê? Traspassado pelo seu próprio quê? Pelo seu próprio povo. Pelo seu próprio povo. Então, um vem o quê? Complementando o outro. Ou seja, em nenhum momento um vem desfazendo o que o outro disse há 400 ou 500 anos atrás. Em nenhum momento um vem ressaltando de que a sua mensagem é mais importante do que a de fulano lá atrás. Sabe por que não existe isso, irmãos? Essas divergências entre eles, porque o mesmo Espírito que guiou este há 400, 500, 200 anos, é o mesmo Espírito que está guiando este. É por isso que não existe, entende? Essa contradição. É por isso que não existe esta exaltação de que o meu Evangelho é mais importante do que o Evangelho em si. É o mesmo Espírito que guiou aqui, é o mesmo Espírito que guiou aqui. É por isso que você vê essa harmonia. Pastor, o próprio Jesus mesmo, como dizendo, né? A pessoa fala, Jesus falou isso, falou aquilo, ele vem falando assim, ouviste dizer, mas eu vos digo, mas eu tenho, isso complementa, né? Então, tem sentido. Justamente. E por fim, irmãos, na parte de quinta-feira, se você quiser nos acompanhar, São João capítulo 8, verso 12 ao verso 30, é muito interessante esses versos aqui. Você vê um debate aqui entre Jesus e os líderes religiosos. Mas o que estava acontecendo para que pudesse ter esse debate? Alguém conseguiu? Em vão, vocês estavam falando. Aí Jesus até classificou o segundo carro bonito por fora, mas dentro do corpo. Sim. As aparências. Conhecesse o Pai, conheceria ele. Conheceria ele. E teria identificado na profecia O de Deus tinha identificado Jesus como sendo enviado. o enviado. Aí você vê não somente uma rejeição da pessoa de Jesus Cristo, mas como também Da sua do palavra. da missão lá que nós vimos. Perdão, na missão. Não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas os sinais, as obras. Vamos colocar aqui as maravilhas de Jesus. Entende? E também porque eles eram daqui de baixo, não eram daqui de baixo. Agora, interessante que quando diz assim, de que eles eram de baixo, daqui de baixo, irmãos, o verso 34, a lição só leva a gente até o verso 30, não é? Mas você pode ir um pouquinho mais adiante, quando você chega no verso 34 do capítulo 8, interessante que ele vem dizendo assim, de que eles não somente são daqui de baixo, mas também são escravos. Do quê? Do pecado. Por que eles não conseguiam ver Jesus Cristo como Messias, o Salvador do mundo? Porque justamente o verso 34 diz que eles estavam tomados pelo pecado. E o pecado cega o entendimento de qualquer pessoa. E eu acho que é a mesma coisa hoje em dia, pastor, porque nós temos as escrituras sagradas, temos o conhecimento das profecias, pelo Espírito de profecia e tudo mais, mas o que nos atrapalha de termos uma plenitude na vivência espiritual? É o pecado. E como que está o pecado manifestado hoje em dia? É redes sociais, é programa de TV, é noticiário, é um monte de coisa que nos faz, que nos afasta completamente dessa plenitude de vivência espiritual. Então, isso que é? É o pecado. Né? A mesma coisa que acontecia com os fariseus e com as pessoas daquela época. Eles estavam ali na plenitude dos acontecimentos, né? Chegou o tempo, Daniel tinha falado daquela profecia que o príncipe nasceria. Quem tinha conhecimento profético saberia que era Jesus, que era o Messias que estava falando com eles ali. Mas o que acontecia? Eles estavam tão interessados
como que é? Tinha aqueles livros lá que eles liam, que era um monte de leis, tal, eles estavam envolvidos com aquilo lá, com discussões outras e políticas também, que essas coisas que transformavam na vida deles o pecado, o interesse pelo poder e tudo mais, que eles não conseguiam enxergar em Jesus o cumprimento de toda a profecia, de toda a plenitude de que eles já tinham até estudado na Torá. E a mesma coisa acontece conosco hoje. Nós estamos na plenitude do tempo, o Espírito Santo está trabalhando e a gente não consegue discernir uma mudança, uma transformação, uma reforma em nossa vida, porque a gente está tão envolvido com o pecado e com os acontecimentos ao nosso redor, que isso nos cega de percebermos o tempo que nós estamos vivendo. Sim. Agora, interessante, irmãos, você percebeu que eles se agarraram em um profeta como sendo, assim, sendo assim o seu talismã? Lembra? Quem é esse profeta? Abraão, não é? Eles se julgavam dizendo assim: nós somos filhos de Abraão. De Abraão. O que Jesus disse? Mas vocês não fazem a obra que ele fez. E regozijou-se. Justamente. Até o diabo pegou carona na mão. Sabendo que Jesus fazia na pedra pão, ele foi enganado por ela lá na boca. Agora Jesus faz milagre, eu vou fazer ele pela boca dele. Também era. E ele caiu no cavalo, perdeu o outro, o outro ia pro carro. É o mesmo trabalho que ele está fazendo hoje em dia. De todas as maneiras, de todas as formas, tentando nos afastar, né, da compreensão da verdade presente, dos dias presentes. Então ele vai usar todas as artimanhas dele, política, econômica, noticiário, isso aqui, né, que é a rede social e tal, para a gente não perceber qual o tempo que a gente está vivendo e qual a importância de a gente estar presente agora, como verdade presente, para transmitir, até como o senhor falou aí, essa verdade para o mundo todo. Sim. E eu gosto muito, meus queridos irmãos, que em nenhum momento Jesus, como Deus, desmereceu a pessoa de Abraão e muito menos o seu trabalho. Entende? E Jesus enfatiza dizendo que eles não praticavam a piedade, eles não praticavam o amor ao próximo e queriam apenas destruir ou matar o Filho de Deus. Que era ele. Com todo o conhecimento que eles tinham. Com todo o conhecimento. E aqui eu gostaria assim, de poder trazer para os irmãos, eles não apenas estavam rejeitando a obra de Jesus, mas você consegue perceber, meus queridos irmãos, de que a salvação estava em jogo. Eles não estavam apenas rejeitando a obra de Jesus Cristo, mas eles também estavam rejeitando a oportunidade porque o único meio pelo qual o ser humano é salvo é através de quem? Jesus, único. Jesus Cristo. Então eu quero enfatizar para os irmãos aqui dois aspectos. Primeiro, isso precisa estar muito bem claro na nossa mente. Nós somos salvos unicamente por intermédio de Jesus Cristo. Segundo aspecto, eu e você fomos ou vivemos em uma cultura totalmente tradicional. Perdão, vivemos de uma família totalmente tradicional. Hedonista. Tradicional. Onde praticamos alguns ritualismos e colocamos um grau de importância ou de capitalismo, consumismo, por detrás dessas tradições. Entende? Irmãos, nós não precisamos ou não temos por que nos apegarmos a isso. É tirar totalmente a credibilidade de Jesus Cristo e colocar onde? Nessas tradições. O caminho do inferno é a sua falta de doutrina. Justamente. Meus irmãos, até hoje é comum algumas práticas entre nós. Quantas vezes você já chegou na casa de vovó e está lá a ferradura de cavalo lá atrás da porta? Isso é de fruto. Isso é de fruto. É ou não é, irmãos? Eu fico me perguntando qual a importância que isso tem.
Aí tem o sal grosso, não é? O sal grosso que está lá. Aí algumas casas, assim, eu não consegui entender. Alguns fazem questão de ter arruda, né? E põe onde? Justamente. Irmãos, isso eu fico pensando comigo. Eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Mas, no entanto, eu não quero soltar das minhas tradições, dos meus amuletos. Agora que está dizendo que existe casa que tem comigo ninguém pode. Comigo ninguém pode, como que é? Ai, Deus. É Marvel. Justamente. Por isso que eu fiz esse texto. Vocês examinam a Escritura porque julgar tem nela a vida eterna. Quer dizer, vocês acham que vocês têm conhecimento da Escritura que você terá uma vida eterna. Mas é a mesma coisa da nós. Muitas vezes a gente acha que tem conhecimento da Bíblia, tem conhecimento da Bíblia, mas não tem Jesus como Messias Salvador e o cumprimento de todas essas profecias na vida de Jesus. Senão não temos a salvação vista. E nada vai adiantar nós citarmos a Bíblia e ter conhecimento dela. Se nós aceitarmos Jesus como Messias, como nosso Salvador. Pode ter até a Bíblia. Está comentando aí. Coloca a ruda, coloca a água, anda com a água no bolso, não sei o que. Então, irmãos, é interessante que Jesus, em nenhum momento, está usando essa expressão. Vocês estudam de forma negativa. Exatamente. Ele está reafirmando que eles deveriam continuar estudando. Mas aquilo que eles estavam estudando aponta para que justamente Jesus Cristo estava sendo o quê? Rejeitado. Rejeitado. É isso que é, né, a cegueira, por causa do poder, da tradição, por causa da política e tudo mais, cegou eles completamente. Eles não conseguiam enxergar naquele simples homem que estava ali diante deles, que tinha já demonstrado tantas vezes, através dos milagres e das pregações e tudo mais, que era o Salvador do mundo, e a gente incorre nesse mesmo risco hoje em dia. Nos deixamos levar tantas distrações no mundo ao nosso redor, né? E que a gente não está vivenciando a vida espiritual que nós deveríamos viver agora para sermos dignos dessa salvação, né? Sim. E aí, irmãos, interessante que Jesus Mesmo não risco, para por aí. mesmo risco. A lição só nos leva até o verso 30, mas se você chegar no verso 44, Jesus chama esta raça, este grupo, esses líderes. Quando você chega lá no verso 44, Jesus chama de hipócritas, filhos do diabo. Jesus chama de filhos do diabo. Do diabo. E você olha assim, pesado, né? é pesado. Jesus está dizendo o quê? Para nós isso aí também, mano. Você estuda as Sagradas Escrituras, mas para a sua própria perdição. Exato. Sim. Só ele. E não é, isso aí não é temerário para nós também, pastor? Sim. Porque Jesus, Orivaldo, você está sendo filho do diabo, porque você está vendo tudo acontecer, eu provei para você quem eu sou, né? E você está vivenciando outra coisa na sua vida que não tem nada a ver com o plano que eu tenho para você. Você está aí se importando que você quer construir casa, você quer fazer isso, quer fazer aquilo, e o reino de Deus na sua vida? Justamente. A residência das pessoas, quando está até no Salmo 91, mas está empoeirado, cheio de roupa. Em que momento isso tem sido uma prática diária? A gente sai do que está ali no papel, vem para a minha vida, para chegar à vida do outro. Irmãos, eu creio que pelo meu tamanho, eu cheguei ao meu final. Tem algum ponto, alguma parte aqui que ficou assim, irmãos? Aquilo que eu achei interessante, eu coloquei aqui para vocês. Mas de repente alguma parte aqui que eu pulei. Robson, acorda a tela, por favor. Não tem? Então vamos encerrar, né? Porque aí sobra mais tempo para mim para o ponto. Preciso ouvir o teu querer, tua palavra, tua voz. Quero andar
encerramos mais uma escola sabatina. Que sábado que vem possamos estar aqui 15 para as 9 para mais uma recapitulação da lição. E hoje nós temos, como estamos fazendo todos os sábados, o sorteio da sexta, né? Sábado passado foi a nossa querida irmã Juliana, mãe da irmã Neves e da Joeli. E hoje temos aqui, né, a nossa cesta toda recheada, tanto o alimento espiritual como o material também. É um lindo café da manhã, né? Vamos ver quem que vai ser a família privilegiada deste sábado. Jane e José, a família querida da nossa igreja. Pode ser também. Vem cá, irmão José, vamos receber essa cesta maravilhosa. Tá pesada. Você ora para nós, José? Vamos ficar de pé, irmão, para orarmos? Grandioso Deus e Pai que está nos céus, obrigado primeiramente porque o Senhor enviou o teu Filho para nos dar salvação. Amém. E agora está diante de nós um campo missionário que devemos pregar a tua palavra. Sempre cada um de nós nessa manhã, e abençoe o culto de vida em nome de Jesus. Amém. Deixai vir amigos pequeninos. Vinde a Jesus, vinde a Jesus. Deixai vir amigos pequeninos. Os pequenos ao reino. Cadê as crianças da nossa igreja? Por favor, de hoje tem por título O Bom Pastor. Vocês já ouviram essa historinha que fala do bom pastor, do cuidador de ovelhas? O bom pastor, ele tinha responsabilidade de cuidar de várias ovelhas. Tinha muitas ovelhas no aprisco. E ele era um pastor muito dedicado às suas ovelhas. Ele acordava muito cedo e ia cuidar das ovelhas, né? Como a ovelhinha faz? Fala aí pra mim, quem sabe? Isso mesmo, assim que a ovelha faz. Um certo dia, o que aconteceu? Uma das ovelhinhas fugiu do aprisco, foi se esconder, e o bom pastor começou a contar. Contou 1, 2, senta para ouvir a historinha, senta, João, Luiz, vem aqui para ouvir a historinha, vem cá. E aí o bom pastor começou a contar 1, 2, vamos contar comigo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas dessas 10, uma ninguém achava. O pastor procurou. Senta, João, Luiz. O pastor procurou. Cadê as ovelhinhas? Cadê aquela ovelhinha que
aprisco. E ele procurou incansavelmente e não achou. De repente, lá bem distante, ele ouviu. Como que a ovelhinha faz mesmo? Ele ouviu, ele olhou, ele falou: lá está a ovelhinha que eu estava procurando, a que estava faltando. E ele ficou muito feliz, sabe por quê? Porque ele era responsável em cuidar delas. E elas eram umas ovelhinhas obedientes, mas infelizmente elas se afastaram. E quando a gente afasta do pastor, do papai do céu, o que acontece? A gente fica perdido, né? Então isso acontece conosco na nossa vida cotidiana. Nós temos que estar sempre abraçadinho com o papai do céu, porque se nós nos afastarmos dele, nós vamos ficar perdidos, né? E o título dessa historinha de hoje fala sobre obedecer, ficar perto de Jesus, porque com Jesus a felicidade é garantida, né? Que Deus possa abençoar nossas vidas, a vida de vocês também. Que vocês possam entender que é muito importante estar segurado na mão de Deus. Vamos orar? Vem cá, meu. Vem orar. Alguém quer orar? Você quer? Então, ó, vamos fechar o olhinho que a Mel vai orar. Papai do céu, muito obrigado por isso. Cuida muito dessa ovelhinha. Não tira ninguém perto de você. Cuida. Calma. Em nome de Jesus, amém. 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 Vou ficar perto do papai e da mamãe, tá? Pra segunda hora. Tenho certeza que o Senhor ouviu, amém? Cuida de cada ovelhinha. E o nosso louvor dessa manhã diz: logo eu. Eu acho que se a gente olhar para nós, logo nós, né? Foi aquele que foi resgatado, aquele que foi olhado, aquele que o Senhor sentiu falta. Ele olhou no aprisco, contou e sentiu falta de nós, então ele foi buscar. É isso que diz o louvor. Pode soltar, Gabriel. Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação, luz que me alcançou na escuridão. No amor de Deus. Logo eu, de graça recebi o amor.
chegamos lá, eram cabanas velhas, o acampamento não tinha cercas na entrada do acampamento, era uma estrutura bem precária. Aonde o acampamento Ayanai fica é no outro lado da ilha, então é uma região extremamente seca e com muitos moradores de rua morando na praia. Aqui no acampamento nós trabalhamos cuidando da manutenção. Nós recebemos grupos a cada semana de acampantes, então nós limpamos as cabanas, limpamos os banheiros, a piscina, a cozinha, refeitório, cortamos a grama, deixamos tudo perfeito no acampamento, na estrutura, para receber esses acampantes. Muitas pessoas pensam que só a janela 1040, os países dessa janela, precisam de voluntários e missionários. Mas nós descobrimos que até mesmo no Havaí, a igreja precisa muito de pessoas para ajudar, tanto colocando a mão na obra também como ofertas e os dízimos também. Surpreendentemente, a Associação do Havaí, mesmo nos Estados Unidos, passa por muitos desafios econômicos. Então, projetos só foram possíveis por causa das ofertas e doações de igrejas inteiras que ajudaram e deram seu dinheiro, e também muitos que deram o seu tempo indo lá e passando suas férias construindo. E é aí que a gente percebe o quanto os dízimos e as ofertas são necessários, são importantes, e como essa estrutura ajuda lugares diversos ao redor do mundo a continuarem e desenvolverem. Mas foi no acampamento de verão que eu vi 19 adolescentes entregando a vida a Jesus na piscina que eu vi. Aquilo mudou a minha perspectiva e me fez perceber que não é só abrindo a Bíblia com alguém que a gente pode servir a Deus. Porque eu estava limpando cabanas que iriam proporcionar uma experiência melhor para aqueles jovens e adolescentes para se aproximarem mais de Jesus. Talvez você que está nos assistindo não tenha disponibilidade de servir a Deus por um ano, mas saiba que são os seus dízimos e as suas ofertas que nos permitem fazer esses projetos aqui e também nos manter aqui. Antes de nós servirmos como voluntários, nós não imaginávamos o quanto nós seríamos abençoados por Deus durante esse ano. Nós pensávamos que nós estávamos vindo aqui para servir, mas a verdade é que Deus nos serviu de várias maneiras nesse ano. Nós crescemos como pessoas, um casal, nossa saúde melhorou, que 2 jovens sedentários trabalhando remotamente com computadores. No acampamento nós fizemos trabalhos braçais, então eu emagreci bastante, nós melhoramos muito nossa saúde. Tivemos a oportunidade e o privilégio de conhecer pessoas incríveis e maravilhosas. Eu tive a oportunidade de aprender um novo idioma. Tudo isso é porque um dia nós decidimos servir a Deus como voluntários. E nessa manhã eu convido você, seja solteiro, seja casado, você que tem o desejo de servir a Deus e passar por essa experiência, não resista. Essa foi a melhor decisão que nós tivemos nas nossas vidas. Ela transformou as nossas vidas. Trabalhe na obra de Deus, que Deus vai trabalhar na sua. Agora chegou a hora de retornarmos juntos através dos dízimos e ofertas. Quero entregar tudo que
Oremos. Grandioso Deus, amado Pai, todos estamos gratos em devolver a parte que o Senhor nos pede. E gratos também somos pela Tua providência, Senhor, porque não nos deixa faltar nada. Queremos que esses dízimos e essas ofertas possa levar avante a Tua obra. E, como disse Davi, o salmista, Deus ama aquele que dá com alegria. Que cada um de nós possamos ser a cada dia mais responsáveis com nossos dízimos e nossas ofertas. Fique conosco nos momentos que se seguem, que o Teu Santo Espírito se faça presente, abençoe o pastor que irá repartir o pão da vida conosco. Tudo isso te pedimos e desde já agradecemos em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Todos nós que tendes sede, vinde às águas, e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber, e incline seus ouvidos, e sua alma viverá. Quem
louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua santa presença. Pai querido, o Senhor reconhece o mais profundo de cada coração nesta manhã. Se há alguém entre nós passando por alguma tribulação, ou quem sabe enfrentando alguma dificuldade pessoal na vida, que o Senhor nesse momento, através do teu Espírito, venha dizer o que queres que eu te faça. Pai de amor, nós vamos abrir a tua palavra neste momento. E nós não temos dúvida, como diz o apóstolo Paulo, a tua palavra é o poder do Evangelho. Que mais uma vez venhamos sentir este poder entre nós. Nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez quero poder cumprimentar todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus seja louvado nesta manhã pela sua presença e convido a congregação a abrir a Bíblia comigo no livro de Atos. Atos capítulo 17, do verso 16 em diante. Assim, só reafirmando aqueles irmãos que fazem parte da comissão e os convocados, às 16 horas nós vamos nos reunir para fazermos as nossas nomeações. E não esquecendo que sábado que vem nós teremos jantar aqui na Danilo. Então, contamos com a presença de todos. Atos capítulo 17, do verso 16 em diante. O texto diz assim: enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e astóricos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Até aqui. Assim que Paulo chegou em Atenas, ele não estava muito bem, vamos dizer, emocionalmente. Se você ler o capítulo 17, Paulo havia passado por Tessalônica e por Bereia. A recepção que ele recebeu desses lugares não foram boas. Foi por isso que ele teve que sair. E basicamente, quando ele chegou em Bereia, ele teve que sair rapidamente de lá. E foi conduzido para Atenas. Ao chegar em Atenas, como eu disse para vocês, ele estava abatido emocionalmente. O verso 1 diz assim: enquanto esperava em Atenas. Ele esperava quem? Timóteo e Silas, que haviam ficado para trás. Enquanto isso, ele começou a observar a cidade de Atenas. E algo chamou muita atenção de Paulo. Você sabe o que é? O texto nos diz que predominava o quê? A idolatria. Havia muitos deuses em Atenas. Meus queridos, enquanto Paulo estava observando a maneira qual os atenienses adoravam os seus deuses, o Espírito de Deus se comunicava a ele. Entende? É por isso que o texto diz que o Espírito se movia nele, no sentido assim: você precisa fazer alguma coisa para este povo. Você não pode simplesmente observar e se calar diante do que você está vendo. Entende? Paulo, interessante, como de costume, ele não perdia a oportunidade, ele se dirigia aos lugares para pregar a quem estivesse ali. E ele decidiu pregar o Evangelho. Mas, irmãos, como eu disse para vocês,
o Evangelho não foi bem aceito em Tessalônica. O Evangelho não foi bem aceito em Bereia. Então, qual era o pensamento que Paulo poderia ter em Atenas? Aqui também vai ser o mesmo. Mas você consegue perceber da fragilidade deste homem? Ele estava frágil totalmente, mas o Espírito de Deus estava movendo Paulo a fazer alguma coisa. Mas por onde começar? Por onde começar? E se você continuar lendo o texto, Paulo não somente percebeu as imagens, as esculturas, como também, quando você chega no verso 23, ele viu um escrito dizendo assim: ao Deus desconhecido. Então Paulo entendeu através do Espírito Santo de que ali estava a sua oportunidade. Ou seja, eles estavam adorando a um Deus que nem eles conheciam. E Paulo, neste momento, entendeu de que ele poderia dizer para o povo de Atenas: eu vim aqui trazer para você este Deus que você não conhece, porque eu conheço este Deus. E eu quero falar a respeito deste Deus para você. Mas, meus queridos irmãos, eu quero poder ressaltar para vocês nesta manhã. Paulo era um ser humano assim como eu e você, que temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Paulo estava longe de casa e estava sozinho. Os seus melhores amigos haviam ficado para trás. Paulo estava diante de um desafio muito grande: pregar para um povo, para uma nação que não tinha o conhecimento a respeito de Deus a qual Paulo conhecia. Entende? Mas Paulo precisava de uma oportunidade para pregar o Evangelho. Foi quando ele começou, foi quando ele decidiu falar a respeito de um Deus que havia ressuscitado. Interessante que quando ele trouxe essa expressão ressurreição, era algo totalmente desconhecido para o povo de Atenas. Totalmente desconhecido. Mas era o que ele precisava para trazer uma mensagem totalmente o quê? Nova para aquele povo. Mas você consegue perceber que logo em seguida, vamos dizer assim, essa nação, ou esse povo, se divide. Alguns começavam a dizer que Paulo era um tagarela, ou seja, apenas estava filosofando. Para outros, decidiram dar atenção para aquilo que Paulo estava dizendo, aquilo que Paulo estava pregando. Entende? Não permitiram apenas que ele jogasse a conversa fora. Alguns decidiram ouvir o que Paulo estava dizendo. Mas, meus queridos, Paulo estava diante de um grupo filosófico. Paulo estava diante de um grupo que tinha conhecimento. Então isso significa que ele não poderia dizer qualquer coisa e também de qualquer forma. Ele tinha que ter muito cuidado nas suas expressões, para não ofender aquele grupo de pessoas e ao mesmo tempo para não afugentar essas pessoas. Ele foi conduzido a um lugar chamado Areópago. É um local onde eles se reuniam para simplesmente jogar a conversa fora. Paulo foi levado a este lugar, entende? E durante o momento em que ele estava ali, irmãos, a mensagem a qual ele estava pregando para aquelas pessoas era uma mensagem profunda, mas ao mesmo tempo de amor, mas ao mesmo tempo de quê? De salvação. De salvação. Enquanto ele estava pregando, o grupo estava se dividindo. Aquele grupo que no entendimento deles, Paulo estava apenas filosofando. Para outro grupo, Paulo estava apenas jogando conversa fora. Mas para outro grupo, eles estavam ali prestando atenção naquilo que ele estava dizendo, porque era algo que eles não conheciam. Resumindo, meus queridos, se você chegar ao final do capítulo 17, lá para o verso 32, 34, por aí, você vai perceber que a pregação de Paulo é como se não tivesse tido resultado, entende? Apenas 2 pessoas tomaram a decisão de se converter, e menciona o nome dessas pessoas. Um é Dionísio e o outro é Tamares, que tomou a decisão de aceitar o Evangelho. Meus queridos, você pode dizer assim: ele não foi bem sucedido na sua pregação? Eu quero dizer para você que Paulo foi bem sucedido na sua pregação, porque quando ele saiu dali,
Ele deixou um grupo de pessoas convertidas. Sabe qual é o nosso maior desafio, meus queridos irmãos? É justamente entender isso, de que Deus nos coloca diante de situações a qual eu e você precisamos o quê? Reverter. Eu quero poder enfatizar para vocês novamente o capítulo 16. Meus queridos, assim como eu e você, que amanhecemos o dia às vezes cansados, com situações que fogem do nosso controle, Paulo também não estava bem. Ele foi rejeitado em Bereia, foi desprezado, foi expulso da cidade, teve que sair de lá imediatamente para não perder a sua vida. E quando ele chega em Atenas, irmãos, ele não estava bem fisicamente, emocionalmente, estava se sentindo sozinho. Mas mesmo assim, ele não perdeu a oportunidade. Ele entendeu que a oportunidade era única. Ele não foi para Atenas porque ele quis, foi porque o Espírito de Deus conduziu ele a este lugar. Eu quero poder chamar a sua atenção, meus queridos irmãos, quantas oportunidades nós temos. Quantas oportunidades. Mas eu sempre digo, meus queridos, que nós perdemos a oportunidade. Sabe por quê? Por causa do cansaço. Nós perdemos a oportunidade por causa de situações a qual nós não queremos enxergar. Nós perdemos oportunidades, meus queridos, porque o nosso objetivo não é este, é outro. E Deus nos conduziu até este lugar para quê? Para sermos um espelho, para sermos uma bênção, para levarmos salvação para outras pessoas. Eu não sei se durante este ano você pode olhar para trás e dizer para você mesmo: eu plantei uma semente e eu estou vendo esta semente germinando. Eu estou vendo esta semente crescer. Eu estou vendo mudança na vida de fulano. Eu estou vendo fulano hoje falando de Jesus. Eu estou vendo Ciclano hoje orando um pouco mais. Eu estou vendo Bertano, que antes não queria ouvir a palavra de Deus, mas hoje está o quê? Ouvindo a palavra de Deus. Sabe, irmãos, a minha maior preocupação, sabe qual que é? É quando eu ouço alguém dizendo que está na igreja há 5, 10, 15, 20, 50 anos, mas durante todo esse tempo nunca evangelizou ou nunca trouxe alguém aos pés de Jesus. Eu fico pensando comigo de que esta pessoa, em algum momento, se tornou especialista na vida, se tornou especialista em futebol, se tornou especialista em política, se tornou especialista em trabalho, se tornou especialista em qualquer outra coisa, menos em Jesus Cristo. Ou seja, esta pessoa está falando sobre qualquer coisa, menos sobre Jesus Cristo. Menos sobre Jesus Cristo. E quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, meus queridos irmãos, quando você sai de casa para ir resolver uma situação que aconteceu, você não vê esta situação como algo ruim. Você passa a ver isso como sendo uma ação de Deus em seu favor. Quem gostaria de ir para o hospital, irmãos? Quem gostaria de ficar doente? Quem gostaria de estar indo lá sempre fazer exame? Ninguém gosta. Mas você consegue ver isso como uma oportunidade. E aqui eu vou poder chamar a atenção dos irmãos para um aspecto. Eu sempre que vou abastecer o meu carro, eu vou sempre no mesmo posto de gasolina. E há 15 dias atrás, eu parei o meu carro para abastecer neste mesmo posto. E o rapaz que veio abastecer o meu carro, ele colocou a bomba ali no carro e veio até a janela do carro e começou a conversar comigo. E disse assim: o senhor vem sempre aqui, né? Eu disse: sim, é que a minha casa aqui próxima. Eu moro no Jardim Imperial, então eu sempre abasteço o carro na Avenida das Flores. Ele perguntou para mim: por que sempre você pede a nota? Por que você sempre pede a nota? Eu disse para ele que eu sou pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia, então todo final do mês eu tenho que prestar relatório para a associação, para a empresa que eu trabalho, devido ao valor do combustível que eu recebo. Eu preciso devolver este valor em notas. E ele disse para mim: você é pastor? Sim, eu sou pastor. Ele disse: olha, eu
não sou evangélico, mas tem um programa de TV que eu gosto de estar assistindo. Eu disse que o programa, ele disse assim, olha, a Novo Tempo. E eu disse para ele, olha, a Novo Tempo pertence à minha igreja. Pertence à minha igreja. E eu sempre ando dentro do carro com alguns livros, às vezes folhetos. E eu peguei um livro para ele e disse, olha, este livro é da minha igreja. E quando ele abriu o livro, ele viu bem atrás, TV Novo Tempo. Sabe o que ele me disse, irmãos? Ele disse, eu nunca fui a favor de dízimo e de oferta. Mas eu me senti tocado por Deus e decidi ajudar a TV Novo Tempo. Sabe o que eu disse para ele, meus queridos irmãos? Se você quiser aprofundar um pouco mais o seu conhecimento, se você quiser estudar a Bíblia, tá bem? Eu passo o meu telefone e entro em contato comigo. E eu vou poder estudar a Bíblia com você. Meu querido irmão, você já parou para pensar quando o carro, o pneu do seu carro fura? Oh, meus queridos, alguns condenam até o mundo, porque o carro furou o pneu. Será que você consegue ver essa situação como Deus dizendo para você, fulano, agora eu quero que você vá à borracharia nesse momento. E enquanto o borracheiro estava arrumando o seu carro, o pneu do seu carro, você consegue ver Deus agindo através de você para abençoar a vida deste borracheiro? Mas nós não olhamos assim, meus irmãos, não olhamos assim. Nós condenamos a situação. Condenamos a situação. E aqui eu vou dizer para vocês, meus queridos irmãos, como eu já disse, quem gostaria de ficar doente? Ninguém gostaria de ficar doente. E quantas vezes você teve que ir ao médico, espraguejando porque teve que ir ao médico? Será que não é Deus usando a sua situação, a sua enfermidade, para você abençoar a vida da secretária? Para você abençoar a vida de um médico? E aqui eu vou dizer outra coisa para vocês, meus queridos irmãos. Eu estava fazendo uma visita para um rapaz que quase perdeu a vida no início do ano. Quase perdeu a vida. E sabe o que a esposa dele disse para mim? Disse assim, pastor, chegou um momento que o médico que estava fazendo a cirurgia dele não sabia mais. Ele estava tendo uma hemorragia e não conseguia encontrar a hemorragia. Não sabia onde é que estava. Ele entrou em desespero. Ele disse, o médico disse naquele momento, um menino jovem de 35 anos, e o médico entendeu que queriam perder aquele menino. Sabe o que o médico disse? Ele disse, decidiu orar naquele momento. Ele decidiu orar. Porque ele sabia que humanamente ele já não sabia mais o que fazer. Mas irmãos, enquanto o médico orava, a esposa já estava orando aqui dentro do quarto. Porque ela sabia da gravidade da situação. Eu vim aqui nesta manhã apenas dizer para você, eu não sei se você está passando por uma tribulação na sua vida, eu não sei se você está passando por uma situação que tem fugido da sua realidade, e você tem olhado para essa situação como algo condenador, como sendo uma provação, como sendo falta de amor, como sendo Deus que não tem olhado para a sua fé. Eu quero dizer para você de que o verso 16 traz para mim e para você essa fragilidade que envolvia o apóstolo Paulo, um servo do Senhor, um homem de Deus, entende? Que tomou a decisão apenas de pregar o Evangelho, mesmo sendo esse instrumento nas mãos de Deus, irmãos. Era um homem de barro, era um homem frágil. Irmão, será que alguém poderia pegar uma água, por favor? Mesmo sendo um homem frágil, eu pergunto para você, Deus havia abandonado Paulo em Atenas? Deus havia rejeitado este homem? Não, irmãos. A fragilidade, meus queridos, é minha e sua. A fragilidade é nossa. Mas o poder, ele vem de Deus. Unicamente de Deus. E eu gostaria, meus queridos, que você pensasse neste momento. Se de fato, durante este ano, você cumpriu a missão. Se de fato, durante este ano, você permitiu ser usado por Deus para a salvação de outras pessoas. Talvez você tenha pensado assim, faltou oportunidade. Não faltou oportunidade. Você não soube usar as oportunidades. Elas estão diante de mim e de você. Todos os momentos, meus queridos. Você não precisa ir muito longe. Não precisa. É só você sair ao redor. Quantas pessoas na sua comunidade estão sentindo a dor do luto
por ter perdido um ente querido? Quantas pessoas estão sendo consumidas por uma enfermidade que você conhece, que você sabe? E não precisa você fazer muita coisa, só apenas você dizer: olha, eu sei o que você tem passado. Eu vim aqui apenas dizer para você de que Deus pode todas as coisas. E por fim, meus queridos irmãos, Paulo cumpriu a sua missão, mesmo indo para um lugar que não era o lugar que ele gostaria de ter, mesmo passando por esta fragilidade. Deus usou a fragilidade desse homem para salvar aquelas pessoas. Mas é aquilo que eu sempre digo para vocês: a nossa maior dificuldade consiste em quê, irmãos? Ninguém aqui tem dificuldade com a árvore que está na frente de casa. Ninguém aqui tem dificuldade com um carro velho. Porque o dia que você não quiser mais a árvore na frente da sua casa, ou no fundo da sua casa, como diz o nosso povo cuiabano, você vai lá, corta e pincha no mato. Acabou o seu problema. Não é? O dia que você não quer mais aquele carro porque está dando muito trabalho, se você for pinchar, me avisa que eu vou buscar. Entende? Você resolve. Agora, a questão do ser humano consiste em relação ao quê? A outra pessoa, meu querido irmão. A outra pessoa. E principalmente quando é alguém próximo de você. Quantas vezes você tem orado por causa daquele filho que está perdido na bebida, nas drogas? Quantas vezes você tem orado pela conversão do esposo, da esposa, de um vizinho, de um parente, que você diz assim: eu já estou cansado disso, e não vejo mudança, não vejo transformação. Eu quero dizer para você que isso é seu, não é de Deus. Deus tem o seu momento certo de agir, meus queridos, mas nós nos cansamos, nós nos desgastamos, o nosso cansaço, o nosso desgaste é com quem? É com pessoas. O nosso desgaste e o nosso cansaço gira em torno de quem? De pessoas. Agora eu gostaria que você pensasse comigo. Jesus olhando para você e dizendo assim: fulano, eu estou cansado de você. Você só me desgasta. Oh, meus irmãos, nós estamos o quê? Perdidos. Porque é a nossa única esperança. E é justamente aquele a qual nós colocamos a nossa esperança. Eu sou Jesus. Eu estava com uma irmã que criou seu filho na igreja. Deu para ele amor, cuidado, proteção, e decidiu se enveredar, meus queridos, na criminalidade. Decidiu. Ele foi preso e está preso. E foi condenado. Eu pude ver a tristeza no olhar desta mãe, a decepção. A decepção. Sabe, eu fui naquela casa, naquele dia, apenas para dizer para esta mãe: se existe um momento oportuno que talvez você nunca teve na sua vida, você está tendo agora. Vá visitar o seu filho na cadeia. Vá. Faça questão de ir e diga para o seu filho que você não vai desistir. Meus irmãos, ela ligou para o advogado e disse: manda fazer minha carteira. Sabe onde é que ela estava agora, quarta-feira? No presídio. Fazendo sabe o quê? Visitando o filho. Sabe o que ela escuta de outras pessoas? Você é doida. Porque se fosse eu não iria. Ele precisa experimentar do veneno dele. Ah, meus queridos, esses são as pessoas que estão abaixo, como nós estudamos na missão. São as pessoas que não conseguem ter esperança além dos olhos humanos. São pessoas que não conseguem ver salvação. E como eu disse para vocês, nós não cansamos
com a árvore que está na frente da nossa casa. Nós cansamos em relação a pessoas. Eu disse para ela: se você desistir do seu filho, me dê um motivo para Deus continuar insistindo no seu filho. E sabe o que eu tenho ouvido dessa mulher, meus queridos? O filho pediu para que ela pudesse levar a lição da escola sabatina para ele. O filho pediu para que ela pudesse levar a Bíblia para ele. E sabe o que ele tem feito lá? Ele disse: mãe, no dia que eu sair daqui, eu prometo a você que eu nunca mais vou viver essa vida que eu estou. Amém. Eu não quero isso mais para mim. Ah, meus queridos, esta mulher trabalha assim como eu e você. Sabe o que ela fez no trabalho? Ela fez um acordo com o pai. O dia que a visita cair na quarta-feira, ela não vai trabalhar, mas ela vai no domingo, para ela poder visitar o filho. O dia que a visita cai no sábado, ela não vem na igreja e vai visitar o filho. O dia que a visita cai no domingo, ela vai visitar o filho. Ela tomou a decisão de não desistir do filho. E por causa dessa insistência, deste amor, deste filho bem enxergado, Jesus Cristo. Será que você já desistiu de alguém? Será que você se cansou de alguma situação? Será que você já não consegue ver mais a atuação de Deus em favor de você? Paulo tinha mil motivos para virar as costas e deixar o povo de Atenas na idolatria. Mas ele decidiu dizer para aquele povo: é a respeito desse Deus desconhecido que eu vim trazer para você. Um Deus criador, um Deus magnífico. Ele deixou uma semente. Ah, meus Deus, quando chegar na eternidade, ele vai colher os frutos desta semente. O que eu e você precisamos é apenas lançar a semente no coração das pessoas. E Deus irá fazer o quê? Produzir os frutos. Que Deus abençoe nesta manhã. Que Deus tenha a sua mão poderosa sobre mim e sobre você. Que sejamos bênçãos para salvar outras pessoas. Amém. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Deus e Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai, porque a tua palavra é como uma espada de dois gumes dentro do nosso coração, entra no mais profundo do nosso ser, e nós somos movidos, Pai querido, não simplesmente a olhar ou contemplar o que tem acontecido ao nosso redor, mas para fazermos alguma coisa. Pai querido, neste momento nós suplicamos a Ti que Teu Espírito nos mova em direção àquelas pessoas que estão perdidas, em relação àquelas pessoas que estão vivendo no vale da decisão, em relação àquelas pessoas que não estão sendo alcançadas pelo Teu amor. Mas ao mesmo tempo, Pai, assim como o apóstolo Paulo, nós nos cansamos devido à realidade do nosso dia a dia. Que o Senhor tire o cansaço e coloque dentro de nós o Teu Espírito. Nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.